doutores, deixa eu ver se está gravando. Tá. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou falar de maneira bem tranquila, bem rápida para vocês sobre as formas de extinção da punibilidade, tá? Bom, doutores, o artigo 107 ele traz explicitamente algumas maneiras de acabar com a punição de uma determinada pessoa, de um determinado agente, que são as extinções da punibilidade. A gente vai ver cada uma delas aqui de maneira bem especificada sobre cada uma, mas em suma, dizer sobre a extinção da punibilidade significa dizer que, ocorrendo uma dessas causas, aquela pessoa para de ser punida, né? Ou seja, consequentemente, se ela estava presa, ela é colocada em liberdade, etc., porque ela parou, houve a cessação da punibilidade daquela pessoa. A primeira questão é a própria morte do agente, né? E aqui é bem tranquilo de se entender. Não tem como a gente punir uma pessoa que está morta. É uma pessoa que não existe mais juridicamente falando, no sentido de que a pessoa natural ela se extingue com a morte, a pena também se extingue com a própria morte. Então a morte do agente é uma causa de extinção da punibilidade. Lembrando, a pessoa morreu automaticamente, cessa a punibilidade dela? Não. A gente Perdão, a gente precisa juntar no processo a comprovação através de uma certidão de óbito. Comprovando no processo através da certidão de óbito, há de fato, né, o que nós traríamos como a possibilidade da extinção dessa punibilidade da pessoa. O segundo ponto é o mais demorado, que é a anistia, a graça e o indulto. Basicamente, quando nós falamos sobre esses três institutos, nós estamos falando de formas de perdão. É como se, de certa forma, o Congresso Nacional ou o presidente da República estivesse perdoando aquelas pessoas por atos ou infrações penais que elas cometeram. O primeiro exemplo é a anistia. Ele vem através de uma lei ordinária editada pelo Congresso Nacional que perdoa determinados fatos. Então, por exemplo, estão tentando agora fazer uma anistia para as pessoas do 8 de janeiro. Então, as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, caso essa anistia seja aprovada, elas terão extintas a sua punibilidade, tá? E a diferença da anistia também para os outros institutos é no sentido de que pode ser concedida a anistia antes mesmo do trânsito em julgado, né? Pode ser antes ou depois do trânsito em julgado. A anistia é um benefício concedido coletivamente, ou seja, todas as pessoas, a título de exemplo do 8 de janeiro, seriam beneficiadas se ocorrer essa anistia. E a anistia ela extingue todos os efeitos penais, né, no sentido de que os efeitos penais, a doutrina separa como os efeitos penais primários e secundários. O efeito primário seria a própria condenação do indivíduo, no sentido de que é um efeito primário a minha pena eu ser levado, por exemplo, a um presídio de segurança máxima, né, se eu cometi ali, se eu estou no regime fechado, por exemplo. Esse é o efeito primário da pena. O efeito secundário são as questões relativas a não parte da pena, né? Então, ou seja, a reincidência é um efeito penal secundário da condenação, né? Então, no caso, tendo retirado todos os efeitos penais, tanto primários quanto secundários, não tem como gerar reincidência, nada que tenha sido perdoado através de uma anistia, tá? Porém, os efeitos extra-penais eles continuam, no sentido de que se eu, por causa do 8 de janeiro, tive prejuízos na esfera civil e eu quiser processar, eu posso sim conseguir a responsabilização e a indenização daquela pessoa na esfera civil. Porque esse perdão, a anistia, ela somente traz consequências de retirada de todos os efeitos penais, tá? É diferente da graça e do indulto. A graça e o indulto ela é concedida só pelo presidente da República ou por quem ele delegar, no caso, né? Tem essas figuras aqui a título de exemplo. Aqui, excelências, a graça e o indulto ela é um pouco diferente da anistia. Por quê? A anistia ela é muito mais forte. A graça e o indulto ela tem um pouquinho mais fraquinha, porque ela só atinge os efeitos principais da condenação, os efeitos primários, que é a própria pena. Então, a pessoa que teve o indulto, né, no caso, a pessoa que teve o indulto ou a graça, ela vai continuar sendo reincidente, por exemplo. Então, ela vai parar de cumprir a pena, só que caso ela cometa outro crime dentro daquele prazo de 5 anos, ela pode ter a agravante ali da reincidência, tá certo?
E a graça ou indulto só pode ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, beleza? Lembrando, qual que é a diferença entre graça e o indulto? São todos iguais. A diferença é que a graça é um perdão individual, enquanto o indulto é um perdão dado a todos, é um perdão coletivo, tá? O indulto, doutores, ele acontece todos os anos. Esse ano de 2024, o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está fazendo o indulto natalino, que sempre tem. Basicamente é um indulto perto da época do Natal, do qual sai, salvo melhor juízo, um decreto do presidente da República que coloca alguns requisitos. Por exemplo, as pessoas de idade mais avançada, as pessoas que cumpriram boa parte da pena, elas podem receber esse indulto e elas irem para casa, por exemplo, comemorar o Natal, né, estarem livres do efeito primário da condenação, que é justamente a pena. Mas os efeitos secundários permanecem, então se ela cometeu outro crime, ela vai ter gerado a sua reincidência. Essa é a diferença fulcral entre a anistia, a graça e o indulto. Deixo esse quadro comparativo que eu acho bastante interessante para vocês. Aqui é bem tranquilo, doutores. Aqui trata-se justamente sobre o que nós, nas primeiras monitorias, chamávamos por abolício criminis. Ou seja, temos uma lei que ela retira, ela expurga um determinado crime. A título de exemplo, o crime de sedução. O crime de sedução, que era o crime de seduzir mulher virgem, menor de 18, maior de 14, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Esse crime existia até meados da Lei 11.106 de 2005. Ocorre que todas as pessoas condenadas, por exemplo, em 2004, que estavam cumprindo a pena, quando veio essa lei em 2005 dizendo que não seria mais crime essa conduta, simplesmente houve a extinção da punibilidade delas, ou seja, ela não pode mais cumprir a pena, haja visto que o crime não existe mais. É o que nós chamamos por abolício, né, ou abolição de um crime, tá certo? E isso gera a extinção da punibilidade. A prescrição, a decadência ou a perempção, a prescrição a gente vai falar melhor na monitoria presencial, mas basicamente é a perda de uma pretensão punitiva ou executória do Estado em face do decurso do tempo. Eu gosto de dizer que a prescrição é um reloginho que o Estado tem. Um reloginho que o Estado tem. A partir do momento que determinada pessoa comete um crime, o Estado ele tem um tempinho para perseguir, para fazer a persecução penal daquela pessoa, ou seja, para buscar impor àquela pessoa uma pena. O Estado ele tem esse poder e esse dever. Só que esse dever ele não de maneira irrestrita, no sentido de que uma pessoa cometeu um crime hoje, eu fico esperando, 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 e só daqui a 40 anos eu vou querer punir ela. Não. O Estado ele tem um tempo. E é justamente esse tempo que a gente chama de prescrição. Tá? A decadência é diferente. A decadência você vai perder mesmo um direito de ação, no sentido de que também há uma perda de tempo aqui. A decadência é muito comum nos crimes de ação penal privada. Tá? Os crimes de ação penal privada são alguns crimes que o próprio legislador coloca que para iniciarmos a persecução penal contra uma determinada pessoa com relação a esses crimes, a título de exemplo os crimes contra a honra, se faz necessário a presença de um advogado para que ele faça o que nós chamamos por queixa-crime. O que é a queixa-crime? É similar à denúncia, só que a denúncia ela é realizada pelo Ministério Público. A denúncia é o que inicia um processo penal nos crimes de ação penal pública. Nos crimes de ação penal privada é a queixa-crime. Ocorre que a partir do momento que eu tenho conhecimento da autoria de que uma pessoa, por exemplo, cometeu uma calúnia contra a minha pessoa, eu tenho um tempo de 6 meses para entrar com essa ação. E se passar o tempo, Bruno, decaiu o meu direito. Eu perco o direito dessa ação, tá certo? A perempção é diferente. É uma sanção que também existe nos crimes de ação penal privada, mas é uma sanção no curso do processo. Então, digamos que eu entrei com o processo, eu fiz a queixa-crime. Só que, cara, eu comecei a folgar, eu parei de dar andamento no processo, eu fiquei dormindo ali.
pode acontecer a perempção. O juiz dizer assim, ó, tá extinta a punibilidade porque o cara parou de dar andamento ao processo. Porque você, que é o maior interessado na punição daquela pessoa, você tem que dar o seu jeito de ir tocando aquele processo até conseguir ou não a sua pretensão final. Inciso 5 fala da renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito. A renúncia, basicamente, nesses crimes de ação penal privada, eu posso entrar com a queixa, né, eu posso apresentar ali, oferecer, no caso, a queixa-crime, ou eu posso simplesmente falar, cara, esse cara é meu amigo, eu não vou fazer isso. Quer saber? Eu vou renunciar ao meu direito de entrar com essa queixa, mesmo que ele tenha cometido uma injúria contra a minha pessoa, mas ainda assim eu não quero entrar contra entrar com um processo contra um amigo meu. Então eu renuncio a esse direito. Ou eu posso perdoar ele. Já entrei com a queixa-crime. No curso do processo, eu falo assim, cara, esse cara é meu amigo, velho. Eu vou perdoar ele, mano. Tá errado o que eu tô fazendo. Eu sei que ele errou, mas quer saber? Eu vou perdoar. E aí o perdão, ele é diferente da renúncia num ponto fulcral. A renúncia, ela é individual. Eu falo assim, renunciei, não quero mais utilizar do meu direito de queixa. Tudo bem. Há a extinção da punibilidade pro agente. O perdão não. O perdão ele tem que ser aceito. Se eu estou querendo perdoar o cara, a outra pessoa ela precisa aceitar o meu perdão. E aí, se o perdão não for aceito, não gera a extinção da punibilidade. Mas se for, nós temos aqui, ó, conforme a expressa dicção do artigo 107, inciso 5, tá certo? O inciso 6 fala pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Há casos, por exemplo, nos crimes contra a honra, que a própria lei diz assim, olha, pode caber retratação. Então a pessoa falar assim, cara, eu quero te pedir desculpa. Eu errei, eu realmente inventei coisas ao seu respeito, peço perdão. Peço desculpa, eu vou me retratar. Então, por exemplo, se eu falei mal de você num debate, eu vou lá naquele debate ou naquela mesma emissora e fazer uma retratação. Entendeu? Isso é uma causa de extinção da punibilidade também. O inciso 9, porque os outros incisos anteriores foram revogados, fala sobre o perdão judicial. O perdão judicial é uma hipótese bastante interessante, né? Há casos de previsão legal do qual o juiz ele pode perdoar uma pessoa num determinado processo. Então, a exemplo, título de exemplo, crime de homicídio culposo, né, os homicídios culposos, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que significa isso? Aconteceu um caso de um pai que ele pegou uma arma e ele achou que tinha desmuniciado a arma. Só que, cara, ele foi limpar a arma e tinha ainda uma bala, uma munição. E ele acabou desferindo um tiro e o tiro acertou o filho dele. Ficou comprovado que aquilo era um homicídio culposo, que o pai não tinha intenção nenhuma de matar. E infelizmente, o pai, muito triste com toda aquela situação, o juiz decidiu dar um perdão judicial ao pai. No sentido de que o pai não vai ter que cumprir nenhuma pena, porque o fato de ter matado sem querer o seu filho já é uma pena assim de maneira surreal. Já é uma pena que de nenhuma maneira poderia qualquer outra sanção penal colocar uma imposição maior do que essa. Muito obrigado a todos. É isso.